6 de outubro de 2020, 8 horas e 28 minutos, segunda aula sobre processo legislativo. Então, pessoal, desculpem aí, eu tive um problema aqui na minha internet, ela caiu e eu fui ejetado da sala. Bom, como eu estava dizendo para vocês, tá? Quem disciplina nos pormenores, tá? O processo legislativo é o regimento interno. Então, é o regimento interno das casas legislativas que vai disciplinar o processo legislativo. Agora, as vigas mestres desse processo legislativo, as principais regras do processo legislativo estão todas previstas no texto da Constituição. Então, a Constituição ela vai estabelecer regras no que diz respeito ao processo legislativo que devem ser obedecidas por todos os regimentos internos. Estão entendendo? Então, quando eu quero analisar o processo legislativo da União, eu vou no regimento interno do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados ou do Senado. Se eu quero analisar o processo legislativo no âmbito estadual, eu vou no regimento interno das assembleias legislativas. E se eu quero analisar o processo legislativo municipal, eu vou no regimento interno das câmaras municipais. Agora, esses regimentos internos devem obediência àquilo que está prescrito na Constituição, no processo legislativo constitucional. Entenderam isso? Alguma dúvida? Entendi, professor. Aí eu pergunto, porque veja bem, gente, a Constituição Federal, quando ela estabelece, e aí que entra essa questão do princípio da simetria. Presta atenção nisso aí, que isso aqui é importante, tá? A Constituição Federal, ela disciplina o processo legislativo no âmbito da União, tudo bem? Quando a Constituição fala do processo legislativo, ela vai sempre falar o Presidente da República, o Congresso Nacional. Então, ela está estabelecendo regras que devem ser aplicadas a todas as pessoas políticas, mas ela sempre se reporta à União. Qual a grande diferença entre o poder legislativo da União e dos estados e dos municípios? Existe uma diferença fundamental entre o poder legislativo da União e os poderes legislativos estaduais e municipais. Qual é essa diferença? Seria as regras, professor? De cada um? Não. Não? Pelo amor de Deus, gente. Qual a principal e fundamental diferença entre o poder legislativo da União e os poderes legislativos dos estados e dos municípios, senhores? Leonardo? Júlia? Eu ia responder no chat, professor, para você. Qual é? Matiele presente, professor. Presença anotada, Matiele. Obrigada. Não é competência. Jesus Cristo. Faz a pergunta de novo, professor. Salva a turma aí, Gisele. Salva a turma aí, pelo amor de Deus. Qual é a principal e fundamental diferença entre o poder legislativo da União e os poderes legislativos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios? Pai nosso que estais no céu. A legislação? Louvado seja o vosso nome. E não dá, professor. Sob pressão não dá. Venha a nós o vosso reino. Professor. Seja feita a vossa vontade. Professor. Assim na terra como no céu. Só um segundinho que eu terminar de rezar, porque eu preciso me... Tá, desculpa aí, professor. Deus, rogai por nós, pecadores,
Rafael? É o seguinte, professor, é que, na verdade, os estados e municípios eles se limitam a criar leis dentro do seu território. E a União ela pode fazer em todo o território nacional. Também não? Qual é a principal e fundamental diferença entre o poder legislativo da União e os poderes legislativos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, senhores? Karina? Não sei se é isso, professor. A União ela pode legislar para todos e os estados e municípios só podem legislar para cada um? Seria isso? Seguir a hierarquia? Ô, Gisele, quem exerce o poder legislativo da União? Congresso Nacional? Oh! Congresso Nacional. Calma, professor, calma. Quem exerce o poder legislativo dos estados? Congresso Estadual? Nossa senhora, agora doeu na barriga. Não sei, não lembro. Cara, eu dou aula. Assembleia Legislativa. Vocês assistem minhas Obrigada. aulas? Então, vocês assistem, vocês estão aí, cara. Assim, porque quem tá com a tela fechada, nem sei. Melissa, presente! Ai, caramba. E o salário, ó. Ó, o salário, ó. Pessoal, vamos lá. Isso aqui é referência. O senhor candidato. Senhor candidato, Ian. Oi. Quem exerce o poder legislativo dos estados, senhor candidato? As assembleias legislativas, deputados estaduais, não é? Quem exerce o poder legislativo dos municípios, senhor candidato? Câmara dos Vereadores, os vereadores. E qual é a principal e fundamental diferença entre o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas das câmaras municipais, senhor candidato? As assembleias fazem leis para os estados e as câmaras para as cidades. Gente, o Congresso Nacional, ele é bicameral. Tem duas casas. Verdade. Senado Federal, representantes dos estados no Poder Legislativo da União, e Câmara dos Deputados, representantes do povo no Poder Legislativo da União. Jesus Cristo, meu! Pelo amor de Deus! Calma, professor, eu não entendi. Fica gritando aí descontroladamente, eu não estou entendendo. Calma. Meu, pelo amor de Deus, cara. Olha, o Congresso Nacional, ele é bicameral. O Poder Legislativo da União, ou seja, o Congresso Nacional, ele é composto de duas casas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. O Senado Federal é composto dos representantes dos estados. Cada estado possui 3 senadores, independentes da população do estado. Roraima, com 600 mil habitantes, o estado de São Paulo, com 50 milhões de habitantes, ambos possuem 3 senadores. Já a Câmara dos Deputados são os representantes do povo. E cada estado vai ter um número de deputados federais proporcional à sua população, respeitando o limite de máximo de 70 deputados por estado e o limite mínimo de 8 deputados por estado. Portanto, senhores, o Poder Legislativo da União ele é bicameral. É Câmara dos Deputados e Senado Federal. Enquanto que as Assembleias Legislativas dos estados, Assembleia do Distrito Federal, que é a Câmara Legislativa, e as câmaras municipais, elas são unicamerais. Não tem Senado e Câmara, é uma casa só. Entendeu, Gisele? Entendeu, senhor candidato? Entendeu, Karina? Pelo amor de Deus. Eu achei que era alguma outra diferença. Não que era isso. Pô, mas essa é a diferença fundamental, galera. Eu já falei isso para vocês semana passada. Veja bem, o único poder legislativo... Então, o federal ele vai ter tipo membros do governo e membro do povo.
E no estado e no município vai ter membro só do povo? Veja bem, nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais, eu vou ter os representantes do povo, do estado e dos municípios. Eles se reúnem lá, na assembleia, é uma câmara só. Você vai aqui na Câmara dos Vereadores de Taubaté, são 19 vereadores, eles se reúnem lá e decidem. Agora, quando você vai no Congresso Nacional, gente, quando você pega, aliás, quando você vai até Brasília, lá no Senado, no Congresso Nacional, tá? Lá você não vai ter uma câmera só, entendeu? Vai ter o quê? Vão ter 2 câmeras. Está aqui, ó. Eu estou colocando aqui para vocês. Está vendo a foto aqui do Congresso Nacional? Ó? Aí, ó. Tem a bolinha para baixo e tem a bola para cima. Ok? Essa que tem a para cima, ok? É a Câmara dos Deputados. É o plenário da Câmara dos Deputados. E essa que tem a bolinha para baixo é o plenário do Senado Federal. Então, na verdade, lá no âmbito do Congresso Nacional, vocês vão encontrar 2 casas distintas. A primeira casa é o Senado Federal. E a segunda casa é a Câmara dos Deputados. Qual a diferença entre elas? O Senado Federal, cada estado vai ter 3 representantes. E nós dizemos que o Senado Federal são os representantes dos estados no Poder Legislativo da União. Enquanto que na Câmara dos Deputados eu tenho representantes do povo. É isso. Uma lei, quando vai ser aprovada no Congresso Nacional, tem que ser aprovada nas 2 casas. Já na Assembleia Legislativa e já na Câmara Municipal, não. É uma Câmara só, é uma casa só. Entendeu, Gisele? Karina. Diga. Entendeu? Entendi. Ian. Na verdade, eu acho que a gente até sabia, professora. A gente não estava não sabendo responder sua pergunta, entendeu? Entendi. A gente não relacionou uma coisa com a outra. Eu acho que é isso aí mesmo. Não é possível, né? Eu já falei 3 vezes isso, né? Falei tantas aulas disso aí, né? Então, gente, presta atenção. O que é o princípio da simetria? O princípio da simetria, ele vai dizer o seguinte: tudo que a Constituição Federal disser que se aplica ao processo legislativo da União, aplicar-se-á ao processo legislativo dos estados e dos municípios. Só que existem situações, existem regras que estão na Constituição que dizem respeito ao processo legislativo da União que não se aplicam aos estados e municípios. Por que não se aplicam? Exatamente pelo fato da Poder Legislativo da União ser composto de 2 casas e o Poder Legislativo dos estados e dos municípios ser composto de uma casa só. Entenderam? Nós vamos ver no processo legislativo da União que as leis começam a tramitar numa casa, depois vão para outra casa, depois podem voltar. Tanto que eu vou dizer assim, processo legislativo da União, eu vou ter casa iniciadora e casa revisora. Então, o projeto de lei começa a tramitar na casa iniciadora, depois vai para a casa revisora, depois pode voltar para a casa iniciadora. Vejam, esse negócio de casa iniciadora e casa revisora, isso aí só se aplica ao Poder Legislativo da União. Por quê? Porque é o único poder legislativo bicameral. O Poder Legislativo dos estados e municípios não tem casa revisora e casa iniciadora. Por que não tem? Porque eles têm uma casa só. Então, o princípio da simetria, ele vai dizer tudo que se aplica ao Poder Legislativo da União, aplicar-se-á no que couber ao Poder Legislativo dos estados e municípios. Porque tem coisa que não dá para aplicar. Por que não dá para aplicar? Porque os demais poderes legislativos são unicamerais, enquanto que o Poder Legislativo da União ele é bicameral. Entenderam? Dúvida, gente? Alguma dúvida? Professor,
estados e uniões são bicamerais e os municípios unicamerais, né? Não. A União, ela é bicameral. Os estados, o Distrito Federal e os municípios é unicameral. Ah, tá, obrigada. Melhor dizendo, o poder legislativo da União é o único poder legislativo bicameral da República Federativa do Brasil. Todos os demais são unicamerais. Vamos lá. Seguindo esse meu raciocínio, a Constituição Federal ela vai prever a medida provisória. Ela vai falar, o presidente da República, em caso de relevância e urgência, poderá adotar medidas provisórias. Pergunto aos senhores, no âmbito estadual e no âmbito municipal, poderemos também ter medidas provisórias? O que vocês acham? Eu acho que não. Por que não, Karina? Eu acho que sim. Porque compete ao presidente. Então, mas o que é o princípio da simetria? Eu acho que pode. O que é o princípio da simetria, Karina? Pera, eu vou deixar ele responder. Pode falar, Maria. Eu ia falar que é um regimento, o processo legislativo e os regimentos obedecendo à Constituição e um respeitando o regimento do outro, não é? É isso que o professor estava querendo falar. Fala, Karina. O que você entendeu do conteúdo do princípio da simetria? O que eu entendi? Que o princípio da simetria, ela segue um regimento interno, né? Segue não, é um regimento interno. E esse regimento interno compete ao Congresso, à Câmara, o Senado, e isso compete à União, ok? E depois vem os estados, depois os municípios. Então, essa simetria seria como se fosse uma ordem. É isso? Então, eu vou mudar aqui, porque eu acho que o meu slide não ficou bom. Ele está confundindo vocês. E aqui o erro agora é meu. Presta atenção, gente. O princípio da simetria ele está ligado ao processo legislativo constitucional e não ao regimento interno, tá? Ah, tá. Eu estava... Então, agora o erro é meu. Agora sim. Por isso, Karina, que quando eu pergunto para vocês, eu preciso que vocês me dêem um feedback. Porque quando vocês me dão um feedback, eu sei onde vocês entenderam, onde vocês não entenderam, onde eu consegui explicar, onde eu não consegui. O princípio da simetria ele está ligado ao processo legislativo constitucional. Ele vai dizer o seguinte: aquilo que o processo legislativo constitucional dispõe sobre o processo legislativo da União, o que couber deverá ser aplicado aos estados e municípios, entendeu? Na verdade, o princípio da simetria ele não está ligado ao regimento interno, Maria Clara. Ele está ligado ao processo legislativo constitucional. Então, ele diz o seguinte, pois não. Então, a medida provisória, ela compete só ao presidente. Perfeito. Então, olha só. No processo legislativo constitucional, nós temos a previsão para que o presidente da República, em caso de relevância e urgência, adote medida provisória, certo? Aí, pelo princípio da simetria, eu vou entender que os estados e os municípios poderão também adotar medidas provisórias, desde que eles sigam aquilo que está prescrito na Constituição para a medida provisória da União, você está me entendendo? Então, em casos... Só que daí, isso tem que estar prescrito na Constituição do Estado ou na Lei Orgânica do município. Então, se na Constituição do Estado estiver prescrito que o governador poderá adotar medidas provisórias em caso de relevância e urgência, tudo bem. Por quê? Vai se aplicar a simetria. Só que quando eu aplico a simetria, eu tenho que pegar todas aquelas regras sobre medida provisória que estão lá na Constituição e tenho que trazer para a Constituição do Estado, entendeu?
Então, eu tenho que ter o prazo de 120 dias, tem que ser encaminhado imediatamente para o Poder Legislativo. Entendeu, Karina? Sim ou não? Os demais aí, entenderam? Dúvidas? Ah, agora faz mais sentido, professor. Estava confundindo. Eu estava achando que o princípio da simetria que era esses... Não, eu estou errado. O que eu quero explicar para vocês é o seguinte, Maria Clara. O processo legislativo constitucional, ele vai sempre se reportar à União, entendeu? Ele vai sempre falar o Congresso Nacional, Presidente da República, o Congresso Nacional, Presidente da República, entendeu? Ele não fala de Assembleia Legislativa e Câmara Municipal. Então, na verdade, quando você olha a Constituição Federal, parece que o processo legislativo constitucional se aplica só à União. Mas, pelo princípio da simetria, não. Ele vai dizer o seguinte: tudo que está no processo legislativo constitucional se aplica à União e se aplica aos estados e municípios também. Só não vai se aplicar quando não caber a aplicação. E quando é que não cabe essa aplicação? Principalmente quando eu tenho aquele problema de poder legislativo bicameral federal e poder legislativo unicameral estadual e municipal. Entenderam? Entendi. Então, por exemplo... Professor, Pois não. então me ajuda aqui a definir esse princípio da simetria. Se eu fosse ter que responder, por exemplo. Então, o princípio... Fala novamente. Então, o princípio da simetria, ele vai dizer, tá? ele vai prescrever que todas as regras do processo legislativo constitucional que se aplicam à União, aplicar-se-á também no que couber aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Entendeu agora, Karina? É que eu acho que o slide que não ficou muito legal, né? Porque deu a entender para vocês que estava falando de rendimento interno, mas não. Entendeu aí, ó? Entendi, sim. Tranquilo. O Renan Calil, tá na escuta aí, Renan? Tô sim, professor. Presente! Não. Essa foi ótima. Ian, presente. Essa aí foi Professor, na hora que o senhor falou do princípio da simetria, né? Que ele compete à União e que couber aos estados e municípios também. O senhor disse que tem que estar na Constituição do Estado e no que mais? Na lei orgânica do município, né? Porque, veja bem, quem é a auto-organização, lembra? Então, o que é a auto-organização? É a capacidade que as pessoas políticas têm de se auto-organizarem. Como é que as pessoas políticas vão se auto-organizar? Através das suas constituições estaduais ou das suas leis orgânicas. Então, na verdade, as espécies legislativas estaduais e municipais estão prescritas nas leis orgânicas e nas suas constituições estaduais. Eles não podem inventar uma espécie nova, Gisele. Tá? Porque daí aí eu vou oferir o processo legislativo constitucional, entendeu? Mas eu posso adotar todas aquelas espécies que são no texto da Constituição. Dúvida, gente? Professor, na verdade eu estou com uma dúvida, não é relacionada à matéria de agora, mas em relação ao trabalho e ao federalismo. Porque quando eu estava fazendo, eu vi que muitos países adotam a Common Law e o Brasil adota a Civil Law. Mas eu vi muita matéria na internet, e escritor também, não lembro o nome deles agora, falando que o Brasil está nessa transição de Civil Law para Common Law. O senhor poderia me ajudar, que eu fiquei com uma dúvida sobre isso? O Brasil é um país de Civil Law que está adotando institutos da Common Law. Por que o Brasil está adotando institutos da Common Law? Porque hoje as decisões dos tribunais superiores elas têm que ser obedecidas pelos juízes e tribunais inferiores, através da súmula vinculante, da repercussão geral e dos recursos repetitivos. Ok?
Antigamente, no Brasil, não existia essa obrigatoriedade. Hoje existe. Então, o STJ vai lá e toma decisão em sede de recurso repetitivo, todos os demais órgãos do Poder Judiciário têm que obedecer. O Supremo Tribunal Federal vai lá e decide em sede de repercussão geral, todos os demais poderes judiciários da República têm que obedecer. Tudo bem? Tudo bem, entendi, professor. Obrigado. Bom. O senhor falou que a aula hoje é até às 9, né? É. Mas Chamada que eu já fez já pela presença aí online, né? Vou fazer ainda. Vamos lá. Gente, aqui, para a gente terminar a aula, eu tenho as fases do processo legislativo. Então, a doutrina vai dizer que o processo legislativo possui 3 fases. A fase introdutória, a fase constitutiva e a fase complementar. O que é a fase introdutória? É a propositura de um projeto. Então, na fase introdutória, eu vou propor um projeto. Eu vou propor um projeto de emenda à Constituição, também chamado de PEC. Eu vou propor um projeto de lei ordinária. Eu vou propor um projeto de lei complementar. Então, na fase introdutória, eu tenho a propositura. Na fase introdutória, veja só, quem é que pode propor um projeto de lei? É a pessoa que possui a chamada iniciativa legislativa. Então, quem possui a iniciativa legislativa é quem pode propor o projeto de lei. E nós vamos estudar isso a fundo, tá ok? Minha, estou ocupado agora no aula. Eu tô pensando que mano quiser me trazer biscoito também. Parece sushi. Terminando a aula, eu vou lá. Parece sushi, não parece? Parece sushi. Então, olha só. Quem é que pode propor um projeto de lei orçamentária? O chefe do Poder Executivo. Então, é ele que detém a iniciativa legislativa, tudo bem? A pessoa, e aí nós vamos ver, tá ok? Cada caso, como é que funciona. Então, o que é iniciativa legislativa? É a faculdade atribuída a uma pessoa ou a um órgão para a propositura de um projeto de lei, para um projeto de emenda à Constituição, para um projeto de decreto legislativo. Então, vejam vocês, tá, que a iniciativa legislativa, tá, ok? É a competência ou é a faculdade que uma pessoa ou um órgão tem para propor um projeto de lei. Isso é a fase introdutória. Agora, qual que é a fase constitutiva? É aquela fase em que o Poder Judiciário vai analisar, vai discutir, vai alterar o projeto e vai votar para aprovar o projeto. Dependendo da espécie legislativa, ela vai depender de sanção ou veto. Gente, preste atenção. Emenda à Constituição, resolução e decreto legislativos não precisam da sanção do presidente da República, hein? Sanção e veto é só para a lei. Então, a lei, depois de analisada, discutida e alterada no Poder Legislativo, caso ela seja aprovada no Poder Legislativo, ela segue para o Poder Executivo para sanção ou veto. Tudo bem? Então, nós vimos aí, nesse ano, né, o Congresso Nacional elaborando leis e remetendo essas leis para o Presidente da República. E o Presidente da República sancionou. Bom, se o Presidente da República sancionar, nós vamos partir para a fase complementar, que é a fase de promulgação e publicação da lei. Agora, se o Presidente da República não sancionar, se o Presidente da República vetar, então aí o veto ele volta para o Congresso Nacional
Porque quem dá a última palavra é o Poder Legislativo. Então, vejam só, projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, segue pelo Presidente da República. O Presidente da República sanciona, então encaminha para promulgação e publicação. Agora, se o Presidente da República vetar a lei integralmente, ela volta para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional decidir se vai derrubar ou não o veto do presidente. Agora, se o presidente sancionar parcialmente a lei, ou seja, se ele sancionar a lei, mas vetar alguns artigos, a lei segue para publicação com os artigos vetados, e depois, se o Congresso Nacional derrubar os vetos, aí esses vetos, os artigos foram vetados. Se o Congresso Nacional derrubar o veto, esses artigos vão ser promulgados e publicados posteriormente. Entenderam? Aliás, o Presidente da República é mestre nisso, né? Em derrubar e depois em sancionar, em vetar e depois ter o seu veto derrubado. O que vocês têm que tomar cuidado aqui? A sanção ou veto não é fase complementar. Sanção e veto é fase constitutiva. A fase complementar é só a promulgação e a publicação da lei. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Deu 9 horas. Eu não vou me estender mais para não prejudicar o outro professor que vai usar a sala às 9 horas, ok? Vou parar por aqui. Eu peço desculpas para vocês aí por eu ter me exaltado, mas assim, poxa, vocês têm que ter algumas coisas na cabeça, pessoal, que são conceitos básicos, tá? O Poder Legislativo da União é bicameral, os demais são todos unicamerais. Estudem, leiam os textos do professor Vicente Paulo, que eu mandei para vocês. Os textos são fáceis de lerem. A leitura é simples, é gostoso. Você pega aquele texto e começa a ler, é a aula dele transcrita. Ou então, assistam a minha aula novamente. Mas, pelo amor de Deus, estudem. Se dediquem. Não fiquem só com a aula. Se vocês ficarem só com a aula, vocês não assimilam os conceitos. Tá bom? Alguma dúvida? Não tem nada de dúvida aqui. Então tá bom, pessoal. Obrigado a todos. Tenham um bom dia. Bom dia. Igualmente.